Fala galerinha, Enem 2009, cancelado, mas independente de qualquer coisa, nós aqui do Explica e o Arte com Godoy estamos aqui preocupados em mostrar todo tipo de questão para que vocês percebam como esses desafios eles podem ser encarados aí de uma maneira geral. A gente tem uma questão aqui de um importante nome da arte brasileira, da arte contemporânea, é bom você anotar, eu estou sempre dando essas dicas de nomes e tal, para que vocês possam estar antenados. Ele é um nome aqui da arte contemporânea brasileira, o nosso querido Hélio Oiticica. O Hélio Oiticica, ele vai fazer parte de um movimento que tem sido recorrente no Enem. E esses movimentos aqui são dois. O concretismo, certo? Aqui no Brasil, estamos falando do Brasil, tá? O concretismo e o neoconcretismo. Na verdade, o Hélio Oiticica fez parte do concretismo, mas depois, junto com outros artistas ali, a Lígia Clark, a Lígia Pape, eles vão trabalhar mais dentro da técnica, da ideia do neoconcretismo. Se bem que essa obra, ela tem um forte caráter concreto, né? O concretismo, ela está muito associada ao concretismo, essa obra aqui, dentro da proposta de utilização de formas geométricas, geralmente com cores, formas geométricas que compõem, que criam aí uma composição. O concretismo, ele se valeu muito dessa coisa das formas geométricas, se valeu muito, né? Aqui, ó, alguns artistas remobilizam as linguagens geométricas no sentido de permitir que o participador aprecie a obra. No caso do concretismo, era um quadro pendurado na parede, uma escultura num pedestal, onde o espectador iria apreciar. Mas o neoconcretismo, ele abre uma possibilidade muito mais interessante para essa interatividade, essa interação entre obra e espectador. Porque, na verdade, são quadros, são obras que estão sendo colocadas no espaço onde as pessoas circulam e que as pessoas vão poder interagir com a obra de uma maneira geral. Então, acho que é muito legal pensar em obras do Hélio Oiticica dentro dessa proposta, tá? Nessa obra, como o próprio nome define, meta-esquema. Então, ele produz aqui um negócio chamado meta-esquema. O meta-esquema dele aqui é composto por formas geométricas, esquema, né? E que traz a ideia da dimensão virtual de movimento, tempo e espaço, e um esquema que são estruturas. Então, ele fala aqui que é a dimensão virtual do movimento associado. A questão é enorme, né, cara? Mas ela é bem simples. Só tendo um conhecimento básico. E o esquema que está associado a estruturas, né? Esse trabalho mostra o deslocamento das figuras geométricas simples dentro de um campo limitado. Então, ó, é importante destacar isso aqui. Essas figuras geométricas simples, né, retângulos, né, se deslocam nesse espaço aqui, a superfície do papel. Então, eles são compostos dessa forma. A isso podemos somar a observação da precisão, da divisão e no espaçamento entre as figuras. Parece ser aleatório, mas isso aqui é super organizado, super elaborado, mostrando que além de transgressor e muito radical, Oiticica também era extremamente rigoroso com a técnica. Então aqui existe uma estrutura rigorosa, o rigor aqui faz parte do processo dentro da sua construção, um rigor técnico de uma maneira geral. Então, é isso. Alguns artistas remobilizam as linguagens geométricas no sentido de permitir que o apreciador participe da obra de maneira mais efetiva. Levando-se em consideração o texto e a obra meta-esquema, verifica-se o quê? A falta de exatidão no espaçamento, talvez seja isso daqui, vocês estão vendo? Mostra a falta de rigor na técnica. Pelo amor de Deus, né? Não preciso nem continuar
porque ele fala que há um rigor técnico aqui. A visão da representação das figuras geométricas é rígida. Opa, legal. Propondo uma arte figurativa. Opa, não é legal. Na verdade, não é uma obra de arte figurativa, é uma obra de arte geométrica. Você está vendo aqui uma paisagem? Você está vendo aqui uma pessoa? Você está entendendo? Então, o figurativo aqui foi para o saco, tá? Então, muita atenção. Na verdade, quando a gente fala sobre isso aqui, o abstrato, né? O abstrato é que toma conta do processo, e não o figurativo, tá? Meta-esquema 1 é uma obra criada pelo artista para alegrar o dia a dia, ou seja, de caráter utilitário. Não, né? Não tem nada aqui que me mostre que essa obra é para alegrar o meu dia a dia. A obra representa a realidade visível, ou seja, espelha o mundo de maneira concreta. O Godoy falou de concretismo e tal, a razão e tal, mas espelha o mundo, a realidade visível. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Que talvez esteja trabalhando em cima da ideia, mais uma vez, do figurativo. A obra confirma a visão do texto quanto à ideia de estruturas que parecem se movimentar no campo limitado do papel, procurando envolver de maneira mais efetiva o olhar do observador. Então, a letra E, ela acaba fechando de maneira mais interessante. Mas eu não entendo, Godoy, como é que envolve o meu olhar? Envolve porque a gente fica tentando preencher os espaços, a gente fica com essa ideia de que, peraí, o equilíbrio, o desequilíbrio, e o nosso olhar, ele funciona como uma ferramenta preciosa para tentar organizar ou para tentar compreender o funcionamento dessas estruturas como um todo nessa superfície do papel. Então, a letra E, ela abraça melhor a proposta como um todo da questão. Uma questão simples, que a gente tem que ter uma atenção aí na leitura, para que a gente possa gabaritar de uma maneira bastante concreta. É isso, galera. Forte abraço para todos, tudo de bom sempre.